Boa noite, pessoal, Laila Tove, né? Shalom Haverim, Shalom Legulam, aqueles que têm uma noção do hebraico, né? Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo, isso a pedido de alguns amigos nossos, né? Porque temos colocado alguns estudos nas redes sociais e algumas pessoas me pediram para que eu fizesse alguns vídeos, né, para a explicação ficar melhor, né, para uma abordagem melhor do assunto. Então vamos ter uma série de vídeos aí, né, e pensando nesse projeto, né, nisso que me pediram, o que foi que veio na minha mente em primeiro lugar, que podíamos abordar todos os assuntos, sejam assuntos religiosos, seculares, políticos, né, científicos, né, através das paraxás, que são as porções semanais, né, são as porções estudadas todo sábado. Porque o Eterno, ele disse assim para Moisés, né, Zahor el Yom ha-Shabbat lekadshor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? E a gente santifica e guarda o dia de sábado para estudar as paraxás, para estudar a Torá, estudar a palavra do Eterno. Então eu escolhi, né, esse momento, né, há um tempo atrás já tinham me pedido, então eu escolhi, esperei um pouco e escolhi esse momento, né, porque estamos começando o ano 5.779, né, no calendário judaico. A gente segue o calendário gregoriano, né, que estamos no ano de 2018, né, mas também nós temos o calendário do Eterno, né, que assim possamos dizer. Então estamos na semana, né, da Paraxá Bereshit, né, então vamos fazer um resumo da Paraxá Bereshit, né, eu trouxe alguns pontos, né, esse é um vídeo piloto, né, um fundo aqui meio improvisado aqui atrás, não sei se eu continuo com ele, eu coloco o outro, se eu coloco um chroma key, daqui para frente a gente vai ver como é que a gente aperfeiçoou esses vídeos, mas a minha intenção é fazer uma coisa bem espontânea, né, bem alegre, né, sem muitos recursos, né, que é para não chamar tanta atenção. A atenção que tem que ser chamada aqui é a atenção para a palavra do Eterno, né, não a minha, nem de nada que esteja atrás de mim. Então a gente utilizou para essa porção, né, que é a Bereshit, né, que vai do primeiro capítulo de Bereshit, Gênesis, até o 7, né, o resumo, né, aí até lá o dilúvio, né. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos, né, que são importantes nessa porção, nessa paraxá que a gente vai estudar, né. Você pode abrir a sua Bíblia, né, em casa e acompanhar, né, e ler os capítulos. Não sei qual a versão que você deve estar utilizando, né, mas que pode acompanhar por ela. Eu tenho a versão aqui da Sefaria, né, que é uma versão que eu gostei, né, ela é transliterada, né, a translation, e nós vamos acompanhar ela aqui, e eu vou trazer alguns pontos interessantes, né, que vai fazer a gente refletir um pouco sobre o assunto. Vamos abordar durante as paraxás, né, assuntos como terra plana, como política, né, como religião. Não estamos aqui, vou deixar bem claro aqui, não estamos aqui para denegrir, nem depreciar a religião de ninguém. Você é livre para seguir sua religião. Eu, Gutenberg, né, não tenho religião, deixar bem claro, eu sigo a palavra do Eterno, eu sigo a Torá, eu sigo os mandamentos que ele deixou,
porque a palavra dele não muda, né? Então vamos lá ao primeiro capítulo, né? Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui um acessório, né, para que eu possa desempenhar a função melhor, ok? Vamos lá. Diz, na minha versão, né, no princípio da criação destes céus e desta terra. É o primeiro versículo. Mas essa versão da Cefaria, né, em português, né, ainda consegui pegar até o capítulo 6 em português, né, não temos, né, só temos em inglês. Ele traz, né, não é acréscimo, não é manipulação, nem adulteração. É uma frase ou palavras em conchetes, né, para que a gente entenda melhor, né, a cultura, no caso, a cultura na qual foi proferida as palavras, né, porque a nossa cultura é uma, a cultura de Israel é outra. Imagina há 3, 4 mil anos atrás, né, e era muito bem diferente de hoje, e lá em Israel, né. Mas o Eterno tem o seu povo, que mantém as suas festas e os seus encontros marcados, né. Então, a Cefaria, ela traz da seguinte forma: no princípio, aí ela abre conchete, sabedoria e da formação do povo de Israel, foi dada a visão profética a respeito da, fecha conchete, criação, abre conchete, de, fecha conchete, Elohim, destes céus e desta terra. Em primeiro lugar, eu quero destacar a palavra céus, porque a palavra céus, ela não existe no hebraico no singular. Ela só existe no plural, céus. A palavra em hebraico é Hashmai, ou céus, Shamaim, céus. E o interessante é que o significado da palavra, né, é águas de lá, ou águas de cima. Isso nos faz lembrar a terra plana. Desculpa. Mais para frente nós vamos trazer mais detalhes, né, sobre terra plana, no caso. Continuando, né, e quando, entre conchetes, a terra estava informe, vazia, tenebrosa, sobre a face da profundeza, e um vento de Elohim pairou sobre a superfície da água. Elohim disse: seja luz, haja luz, e houve luz. Viu Elohim a luz, porque era boa, e separou entre a luz e a escuridão. Note que a escuridão, ela não foi criada. Quem foi criado foi a luz. E isso aqui não é o sol. O sol vai vir mais para frente, né? Porque se nós se tivéssemos só o sol como fonte de luz, né, nós viveríamos em trevas, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz aqui algo interessante, né? Eu vou fazer essa experiência agora. Eu vou dar um exemplo para que você entenda, né, que primeiro o Eterno separou a luz e as trevas, ou seja, o que é claro e o que é escuro, né? Isso é luz, o dia e a noite. Vou lhe dar um exemplo agora. Se nós tivéssemos só o sol como fonte de luz, né, nós viveríamos assim, certo? O sol está clareando esse lado, mas esse lado está escuro. Mas de dia, né, nós observamos que tudo fica claro, né? O sol pode estar do lado de cá, né, mas esse outro lado também está claro. Tem a sombra do sol, né, mas esse outro lado está claro. Isso, quem nos dá essa
experiência, né, ou no caso, esse dado, são os próprios fotógrafos. Né? Os fotógrafos, eles usam aparelhos de iluminação porque eles mesmos dizem que eles não podem utilizar só uma fonte de luz, porque senão vai ficar assim, escuro de um lado, claro do outro. Né? Como acontece à noite, a lua, ela clareia ali, mas por trás de qualquer objeto fica escuro. Né? E isso é o que acontece. Mas veio o Eterno primeiro e criou o dia. Né? Então tudo fica claro. Deu para entender como é a diferença? Pois bem, vamos continuar o texto. Isso, né, faz mais uma alusão à Terra plana. Já que no sistema heliocêntrico não existe dia, só existe dia quando o Sol surge. Não é isso? E Elohim viu que a luz era boa. Por que era boa? E separou entre luz e a escuridão. E chamou Elohim a luz de dia, não é sol, é dia. E a escuridão chamou de noite. Yom e Laila. É dia, Yom, noite, Laila. E, ao final desta parte da visão profética, houve tarde e manhã de um dia. Note que a palavra tarde vem primeiro e a palavra manhã vem depois, contrariando o calendário gregoriano, né, que isso foi um abuso de poder, né, do romanismo, de adulterar as coisas, né, houve muita adulteração. O dia para o Eterno começa quando escurece e só termina quando escurece de novo. E Elohim disse: haja uma expansão no meio da água, que separe água de água. Mais uma alusão à terra plana. Né? Haja uma expansão que separe água e água, ou seja, uma bolha. E dentro dessa bolha tem água. E fez Elohim esta expansão e separou entre as águas abaixo da expansão e as águas acima da expansão. E foi assim. No globo existe isso? Não existe. Só existe isso na terra plana. Água de baixo na terra e água de cima. E a expansão no meio. E Elohim chamou a expansão de céus, Shamayim, e, entre conchetes, ao final desta parte da visão profética, fecha a conchete, houve tarde e manhã e o segundo dia. E Elohim disse: junte-se as águas abaixo da expansão num local, e que se veja o que é, entre conchete, o que é, entre conchete, seco. E aconteceu assim, ou seja, a água baixou e apareceu a parte seca, a terra. E chamou Elohim ao que é seco, terra, Eretz. E a reunião das águas chamou mares, Yamim. E Elohim viu isso porque era bom. E disse Elohim que a terra produza relva, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o próprio tipo de fruto, com sementes sobre a terra, e assim aconteceu. A terra produziu relva, vegetação, cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Elohim viu porque era bom. E assim, ao final desta parte da visão profética, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Note que no terceiro dia, Elohim diz que era bom duas vezes, lá em cima e agora aqui embaixo. Né? E existe uma tradição entre os judeus, né,
que eles só fecham contratos, só fazem casamentos, né, só fazem negócios no dia 3, né, na terça-feira, porque é um dia que o Eterno abençoou ele no começo e no final. É muito interessante isso. Então eles dizem que qualquer negócio que é fechado neste dia, ele vai ser um bom negócio, né, vai produzir bons frutos. E Elohim disse: haja iluminação, que seja visíveis na expansão dos céus, para que haja distinção abaixo da expansão, e entre o dia e a noite, e seja entre conchetes, por isso considerado como, fecha conchetes, sinais para estações, dias e anos. Alguém acha que as estações do ano só começaram a ser produzidas depois do dilúvio? Não é isso que o texto diz. Chover, tudo bem, só choveu no dilúvio, não chovia, né? Subia o orvalho, mas estações, né, o texto está aqui dizendo que havia estações para o ano. E que sejam, entre conchetes, considerados, fecha conchete, iluminadores na expansão dos céus, iluminadores da terra, e foi assim que aconteceu. Fez Elohim estes dois luminares, abre conchete, que percebemos como, fecha conchete, maiores, iluminador maior, para que pudesse predominar o dia, e o iluminador menor para que pudesse predominar a noite. Mas aqui está dizendo que é um maior, outro menor, né? E isso nos reporta ao sistema heliocêntrico, que o Sol é maior do que o menor. Mas na cultura, o que está relacionado aqui entre maior e menor é o poder de iluminação, e não o tamanho do objeto em si, porque quando a gente olha, né, nós vemos os dois no mesmo tamanho. Mas, como dizem que o Sol está 400 vezes mais longe da Terra do que a Lua, e a Lua está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol, aí dá essa diferença. Mas não é isso que acontece. Mais para frente a gente vai falar de Terra plana em outros vídeos, e eu vou provar para você que o Sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Ele está bem próximo do que a gente imagina. E que sejam considerados. E foi isso que aconteceu, e foi assim que aconteceu, né? Fez Elohim estes dois iluminadores, que percebemos como maiores iluminador, isso, né, eu já li aqui. E os estabeleceu Elohim para que influenciassem a expansão dos céus, para que fossem considerados iluminadores da terra, para exercer influência de dia e de noite, para haver distinção entre a luz e a escuridão. E Elohim viu isso, que era bom. E, abre conchetes, ao final desta parte da visão profética, foi tarde e manhã, quarto dia. Eu vou ler até o sétimo dia, e aí a gente para, porque a Paraxá vai até o sétimo capítulo, né? E disse Elohim, que da água surja criaturas vivas, e que deste processo os pássaros voem sobre a terra e sobre a expansão dos céus. Que criou Elohim as grandes criaturas marinhas, toda a alma viva, alma, a palavra alma em hebraico é nefesh, né? E as criaturas que são rastejantes do mar, de tal modo que as águas se encheram de todo o tipo de forma de vida, tal como fora d'água surgiram todo o tipo de seres vivos, alados, e viu Elohim porque era bom. Então Elohim abençoou, dizendo, multipliquem-se, sejam férteis, encham estas águas em todos os mares, e que os seres vivos, alados, aumentem muito na terra. E ao final desta parte da visão, houve tarde e manhã no quinto dia. E disse Elohim que a partir da terra surja nefesh viva de todo tipo, tal como remá, presas, remés, predadores, que rastejem
grudam, Ayot, da terra, predadores terrestres, de todo o tipo, e assim aconteceu. E Elohim fez os Ayot, da terra, predadores terrestres, de todo tipo, assim como fez as formas de vidas que denominamos Behemá, presas, de todo tipo, e todo tipo de remés, rastejantes, da terra. E Elohim viu isso porque era bom. Qual é a distinção que ele está fazendo aqui? De animais ferozes, né, e animais domésticos, e os rastejantes. Né. Até então não havia, né, alguns animais que hoje existem aí, que só vieram a existir depois da queda do homem. E Elohim disse em relação a tudo o que havia sido feito até aqui, façamos um terráqueo hebreu, Adão, né, que seja conforme nossa imagem conceitual. Entenda, imagem e semelhança não é forma física. Não é forma física. Imagem conceitual, que tenha o mesmo conceito, né, as mesmas características. E a nossa semelhança intelectual, porque os animais, eles não são intelectuais, né? Eles não têm poder, né, de raciocinar, de prever, até tem, mas o homem vai muito mais além. Depois que completa 2 anos, o homem vai tirando proveito daquilo que ele, né, vai aprendendo. E Elohim formou a este terráqueo hebreu Adão. Terráqueo quer dizer veio do solo, né, conforme sua imagem conceitual, de acordo com a imagem conceitual de Elohim, ele foi criado, e criou macho e fêmea. Entenda que aqui ele está criando macho e fêmea, né, mas isso não quer dizer que Eva já foi criada. Está dizendo que criou o homem, ou seja, né, macho e fêmea. Mas depois ele vai detalhar como foi a criação de Havá, de Eva. E Elohim os abençoou, Elohim lhes disse, multipliquem-se, sejam férteis, encham esta terra e dominem os próprios instintos. Viu a diferença do homem para o animal? E desçam para estudar sobre os peixes do mar, as aves do céu e todas as formas de vida que existem na terra. E Elohim disse, vejam, eu dei a vocês toda a planta que produz semente em seu fruto, que está por toda a terra. E todas estas árvores cujo fruto da árvore tenha semente dentro, será o alimento de vocês. O Eterno não mandou o homem comer animal. O homem era vegetariano. Todos os animais eram vegetarianos, né? E todo o aiote da terra, predador da terra, e toda ave do céu, e todo ser vivo rastejante que tenha nestas vivas sobre a terra, e a todos das plantas verdes, é que virá seu alimento, e aconteceu assim. Ou seja, todos os animais comiam plantas verdes. O alimento deles era isso. E Elohim viu tudo o que tinha sido feito. E vejam, porque é muito bom. E assim, ao final desta parte da visão profética, houve tarde e manhã e o 6º dia. E completaram-se os céus e a terra e tudo o que lhes compõe. E Elohim completou o 7º dia, sua obra que tinha feito, e cessou no 7º dia de toda a sua obra, a que tinha feito. E abençoou Elohim a este dia, o 7º dia, e distinguiu dos outros dias da semana. Foi o Eterno quem fez essa distinção, não é eu, não foi religião nenhuma, foi o Eterno. Dos outros dias da semana. Ele fez a distinção deste dia dos outros dias da semana, porque nele cessou de toda a sua obra, a que Elohim tinha criado para fazer. Estas são as histórias dos céus e da terra,
por sua criação no dia em que o eterno Elohim fez terra e céus. Note que durante a leitura, né, sempre entre colchetes, nós tínhamos a frase visão profética. Ou seja, essa visão profética foi dada a Moisés, né, porque até então o Eterno não tinha dito para ninguém como foi que ele tinha criado, né, todas as coisas. Imagina que Moisés deve ter recebido, né, essas palavras, né, porque o Eterno falava face a face com ele, na tenda da congregação, na tenda da reunião, né, no Mishkan, ou lá no monte também. É uma das possibilidades, porque até então Adão, né, não tinha visto, né, a criação. Ele só foi criado no sexto dia. Pode ter perguntado ao Eterno como foi tudo feito, mas aí essa mensagem ela era passada verbalmente, né, de pai para filho. Ele disse, agora a gente vai para o capítulo 2, né, que tem uma história interessante, né, que muita gente fica confuso, né? O que foi que aconteceu, como é que foi, como é que aconteceu isso, como é que se deu, né? E nós vamos tentar explicar aqui como foi que tudo aconteceu. Ele disse, Elohim, Hashem, portanto, lhe revelo como uma punição, né? Ou seja, eu pulei um pouco, né, a parte em que Caim, né, mata Abel, né? E agora eu vou explicar como foi, né, que tudo aconteceu, porque assim, o personagem que traz confusão é Caim, não é Abel. Abel morreu, né? Abel morreu. Caim é quem fica vivo e as pessoas não entendem muito bem, né, o que acontece, né? Ele disse, né, Elohim, portanto, lhe revelo como será a sua punição. Porque Caim fica confuso, o que vai acontecer comigo, tu vai me punir, aquela coisa toda, né? Quem vai assassinar Caim o fará na vingança da séptupla, né? Ou seja, na 7ª geração. Isto é, você será assassinado daqui a 7 gerações, não antes. Isso já nos dá margem para saber que Caim viveu muito e esperou 7 gerações, porque lá na frente Caim casa e tem filhos, né? E é isso que nós vamos desvendar agora. E Elohim colocou um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo antes do prazo estipulado. O que nós vamos trazer aqui, né, é uma, digamos, né, uma alusão ao que pode ter acontecido, né? Mas os textos são bem claros quanto a isso, né? Então Caim saiu da presença de Elohim, da terra de seus pais, e viveu na terra de Nod, errantes, né, ao leste do Éden. Aí o homem já tinha sido posto para fora do Éden, né? A tentação já tinha acontecido. Eu não vou falar aqui da tentação porque todo mundo conhece, né, a história da tentação, né? Eva vai ali e a serpente, né? A serpente ela oferece o fruto, né? O interessante disso, vou fazer só um parêntese, né, é que o Eterno diz que o homem pode comer de toda a árvore que tem, né? Até estipulou, tem a árvore da vida, come dela, né? Agora só não come daquela ali, aquela ali você não pode comer. Mas o homem preferiu comer a que ele não podia, né? E aí veio a desobediência, né? Então o Eterno teve que tirar o homem
do Éden para que ele não comesse da árvore da vida. Sabido do conhecimento do bem e do mal, de todas as coisas agora, não poderia mais viver eternamente. Foi dada ao homem a sentença de morte. Por isso ele foi tirado do Éden. Continuando o texto, e Caim relacionou-se com a sua esposa, ela engravidou e deu à luz a Hanoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Hanoque, ao invés do próprio nome. Hanoque é a primeira geração. Entendeu? Depois nasce Irad, segunda geração. Irad foi pai de Mehujael, terceira geração. Mehujael foi o pai de Metushael, quarta geração. Metushael foi pai de Lameque, quinta geração. E Lameque tomou para si uma mulher. O nome dela era Ada, ou Adar. O nome da outra era Tislar. E Ada deu à luz a Iaval, sexta geração. Ele foi patriarca e todos na região que viveu em tendas e possuía gado. O nome do seu irmão gêmeo era Uival. Esses nomes que eu estou trazendo estão todos em hebraico, tá? Porque esses são os nomes verdadeiros, né? O romanismo achou por bem de alguns nomes, né, romanizar os nomes com a tese, né, a desculpa que ia facilitar a leitura. Mas veja que o nome próprio ele não pode ser traduzido nem adulterado, porque nome próprio ele tem uma história, ele traz a história de tudo, tanto de cidade como de pessoas. Se você muda o nome, você está mudando a história. Também a sexta geração, né, o Uival. Ele foi patriarca de todos na região, que tocam lira e flauta. Tisla deu à luz a Tuval-Caim, a sétima geração, o patriarca forjado de todos os tipos de ferramenta e armas, feitas de bronze e ferro. A irmã de Tuval-Caim era chamada Naamã. Naamã foi esposa do profeta Noa. Interessante, né? Noé. Certo dia, Lameque disse à sua mulher, Ada e Tirza, as suas mulheres, ouçam-me, ó mulheres de Lameque, me escutem, hoje matei um homem, Caim, mas foi, entre colchetes, né? Porque ele me atacou, entre colchetes, e devido a isso, matei um jovem, Hanoque, mas porque me feriu. Se Caim disse que seria vingado na sétima geração, então que Lameque seja vingado na 77ª. Está aí, né, desvendado, né, todo o que aconteceu, né. Quem matou Caim foi Lameque, né, o quinto da sua geração, mas depois da sétima geração, a sentença de Caim foi executada por Lameque, avô, se eu não me engano, avô de Noa, né? Avô de Noa, né? Noé. O que é que a gente entende aqui, né? É que se você for olhar direitinho, né, quanto tempo cada pessoa dessa viveu, né, você vai entender, né, como as gerações elas se misturaram. Porque Adão
né, quase conhecia Noa, de tanto tempo que ele viveu, né? Quase conhecia. Caim também, né? Eles morreram bem próximos, né? Se você for fazer as contas, outro dia eu vou trazer a contagem de tudo aqui, né? Em outra paraxá, eu vou trazer a contagem, né? E você vai ver que eles viveram praticamente juntos, ou seja, digamos que Caim peregrinou, né? Viajou pela terra até conhecer sua esposa há 300 anos. Quantas gerações dá 300 anos? Dá mais de 7. Mais de 7 gerações. Ele não precisou peregrinar tudo isso. E ele viveu mais do que isso. Como Adão viveu mais do que isso. Então, o resumo dessa paraxá, que é a paraxá Bereshit, né, termina com o dilúvio, né? Termina com o dilúvio, o Eterno triste com o homem, né? Destruindo todos os seres viventes, deixando apenas Noa, né? Que significa consolo, né? E os que estavam com ele na arca. Nós vamos resumir aqui, né? Depois da criação, né? Os marcadores e tudo que o fez, originalmente o homem é a única pessoa mais decidido, que não é bom que o homem fique sozinho. Então o Eterno tira do lado do homem e transforma em uma mulher, e conjuga-os uns aos outros. Adão, né? Adão e a mulher Havá, Eva. E a mulher sobre o mundo inteiro, e a imagem, né, do Eterno é a sua colocação no jardim do Éden, no 6º dia, criado e arrumado ao seu correto lugar nesta primeira semana, né? Os humanos recebem o domínio sobre o mundo inteiro com apenas uma restrição: abster-se de consumir o fruto da árvore do conhecimento. O Eterno deixa de trabalhar no 7º dia e santifica-o como um dia de descanso. Entenda que Adão, quando foi para o Éden, ele não ficou sem fazer nada. Ele tinha trabalho lá. Ele tinha que tomar conta do jardim. Ele tinha que dar nome para os animais, né? E vou abrir um parênteses aqui, né, e vou trazer uma historinha legal, né? Essa de dar nome para os animais. É interessante que o nome, né, o animal chegou para perto de Adão, né, e ele viu assim um animal, e o animal não saiu de perto dele, sempre estava lá. Aí ele, sabe da coisa, o nome desse animal vai ser Caleb, né? Na tradução Caleb, com B, né? No original Caleb, com V. Caleb. Mas Caleb, né, Caleb, o que significa? Ka, né, tocou, leve, coração, né? Ou seja, o cachorro tocou o coração de Adão. E na nossa cultura, ela é diferente, né? Ela consegue trazer as coisas ao contrário, né? Você vê que na nossa cultura, quando o homem ele é uma pessoa sem palavra, né? Ele é chamado de cachorro, né? Mas ao contrário, o cachorro ele é fiel, né? Ele está lá sempre. Se a tua casa pega fogo, os gatos vão embora, mas o cachorro fica contigo, né? Mas na nossa cultura, quando o homem é bonitão, aí é o cara lá que as mulheres, né, chama-se gato. E gato não é bem isso. Gato é mais para ladrão, né? É o contrário. A mesma coisa é a mulher bonita é avião. Se for Israel chamar uma mulher bonita de avião, ela não vai gostar. Avião lá é mulher, né, obesa, né? Voltamos para o resumo. Então Havá é tentada pela serpente a servir-se do fruto proibido, oferecendo ao marido também, né? O Eterno reage punindo-os pela transgressão. É decretado que o homem irá viver a morte, viver e morrer, retornando ao solo de onde foi formado, porque Adão é solo, é eretz, né? É solo de onde o homem veio, e que todos os ganhos virão somente através da luta e sofrimento. E além disso, são banidos do paraíso, do Éden, né?
Após a expulsão, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel, trazem cada um uma oferenda para o Criador. A oferenda superior de Revel é aceita pelo Eterno, enquanto a de Caim é inferior e é rejeitada. Caim invejosamente reage matando seu irmão, né? E o Eterno envia auxílio, condenando-o a vagar pela face da terra. A Torá então fornece uma genealogia das primeiras 10 gerações do mundo, começando com Adão, seu terceiro filho, Shet, e chegando até o nascimento de Noé, né, e seus 3 filhos. Desgostoso com a perversidade do homem, a porção se encerra com o Eterno expressando sua decisão de destruir todos os seres viventes, com exceção do justo Noé e sua família. Tem outro dado interessante aqui, né, que é a posição, né, de Adão, né, com Eva ali no paraíso, porque quando ele sai, né, ele vai ter que trabalhar, e aí a terra produz os vermes, abrolhos, espinhos, né? A Torá diz isso, né, que no jardim do Éden não produzia. E aí um anjo, o jardim do Éden existe, está lá, só que a gente não consegue achar porque tem uma espada flamejante, né, e os melahim, os anjos, né, protegendo esse lugar, né. Nós não sabemos, mas muita gente, né, que tem poder aí fica tentando encontrar onde é o jardim do Éden, mas não vão encontrar, né. E outro dado interessante, né, é que a serpente, ela era um animal dócil, né, não é esse animal que nós conhecemos agora, era um animal vistoso, dócil, tanto que se aproximou de Eva e Eva não temeu a ele, como os animais não eram, né, antes da queda do homem. Os animais, creio que nenhum eram agressivos, e é isso que o Eterno nos promete, né? Ele nos promete um mundo vindouro, né, sem essa guerra entre as criaturas, onde a ovelha pastará junto com o leão comerá erva, né, também junto com a ovelha. E é essa a promessa que nós temos, né, do Eterno, e cremos nela, né, de todo o coração, de toda a nossa nefesh, né. E o que a gente tem também como exemplo aqui, como explicação no caso, né, é que o homem ele não tem espírito. Você veja que a palavra espírito não existe no hebraico, né. É um assunto que a gente mexe, né, eu vou trazer várias vezes esse assunto aqui durante as paraxás, né. A palavra espírito não existe no hebraico, né. A palavra que existe no hebraico é ruá. Ruá quer dizer sopro, e aqui neste texto, né, nós encontramos, né, o Eterno, né, quando Adão peca, né, ele anda pelo jardim como um vento, né, soprando. A voz do Eterno soprava, né, Leruá soprava, né, Ruá, sopro. E quando Yeshua chega e diz assim, né, a rua do Eterno é sobre mim e me ungiu, ou seja, a presença do Eterno, é a presença do Eterno que ungiu Yeshua, né? Não tem espírito, porque se a gente for lá para Isaías 4, que fala dos 7 espíritos, né? Mas ali não é espírito, são 7 manifestações, porque o Eterno ele não tem 7 espíritos. Aí eles colocam a palavra manifestação, né? Mas tanto em Lucas, né, quanto, né, em Isaías, né, eles colocam a palavra espírito, porque foi a adulteração que o romanismo fez. E por conta dessa palavra, as pessoas hoje acreditam em vida após a morte. Em vida após a morte. E isso não existe. Os textos são bem claros, né? Depois que morres, segue-se o juízo, né? Não tem vida após a morte. Mas esse juízo é porque vai ressuscitar. Porque em Eclesiastes diz, do pó vieste, ao pó retornarás, né? E
o espírito volta para o Pai. Mas não é o espírito, é o fôlego, é o sopro da vida. A ruá volta para o Pai. Né? Então, essa palavra espírito criou-se, né, até uma trindade que não existe por conta dessa palavra espírito. Que não existe texto para respaldar a trindade. Né? Esse Espírito Santo, ele não aparece lá em Apocalipse. Né? O que aparece é a presença do Eterno. Né? O sopro, a ação, a manifestação. Né? E o que é que nós podemos trazer também? Né? Como observação para isso, né? É que quando Yeshua disse assim, os verdadeiros adoradores, a linguagem de hoje, né? Na de Almeida, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Aí você tira a palavra espírito e coloca a palavra real, ruá, sopro, ação, mover, o vento. Né? O vento você vê ele, você sente ele, né? Assim, você vê a manifestação dele, no caso, você sente ele, mas você não vê ele. Né? E é isso que Yeshua está dizendo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com ação verdadeiras. Né? Com ação, né? Com mover, né? E não em espírito. Espírito você não faz nada, porque é isso, né, que as religiões construíram. Né? E Yeshua também disse assim, olha, se alguém chegar para você e pedir comida, pedir água, pedir roupa, e você tendo, não der, você não fez nada. Simplesmente você não fez nada. O que é que as religiões ensinam? Bate nas costas e diz assim, vou orar por você. Tá, vai orar por mim, e aí? Eu vou esperar o quê? Que caia um prato de comida do céu? Né? Não! Se nós somos os instrumentos do Eterno aqui na Terra, eu é que tenho que produzir o fruto. Né? Sou eu o instrumento. Sou eu o ramo da figueira. Então eu tenho que produzir o fruto. E como é que eu produzo o fruto? Dando o prato de comida. Não sou eu que estou falando. Foi Yeshua que falou. Jesus, né? Assim como colocaram o nome dele, mais uma adulteração. Foi ele quem disse que se você não der o prato de comida, não der a água e não der a roupa, você não fez nada. E olha que Tiago também fala sobre isso, né? Yaakov, né? Doutor Tiago, né? Doutor Yaakov, né? Ele diz assim, mostra a tua fé, né? Que é a Agadá, contemplação, que eu te mostro a minha obra, a Alachá, a ação. O que foi que as religiões fizeram? Tiraram a Agadá, né? Tiraram a Agadá e colocaram só, tiraram a Alachá, no caso, que é a ação, e deixaram só a Agadá. Né? Ou seja, as pessoas vão para o templo, né? E levantam as mãos e né? Cantam seus louvores e acham que aquilo é adoração. Mas tanto Tiago como Yeshua está dizendo qual é a verdadeira adoração. E Isaías também fala qual é a verdadeira adoração. Né? E a samaritana, quando chega para Yeshua e pergunta, os nossos antepassados, nossos pais dizem que nós devemos adorar no monte ou no templo. Né? Os judeus dizem que é no templo. Né? Os nossos pais dizem que é no monte. Aí é quando Yeshua entra com a palavra e diz assim, os verdadeiros adoradores não adorarão mais em templo, nem no monte, mas com ações verdadeiras. Essa é a adoração que o Eterno quer de você. Né? Que você faça, né, a obra de Yeshua, né? Continue a obra de Yeshua. Né? E terminando, né, a obra de Yeshua, ela não é dessa forma. Ela não é subindo um em cima do outro. Não é pirâmide. Ela é na horizontal. E isso foi ele mesmo quem disse. Né? Quando Salomé chegou lá para ele e disse, olha, eu queria que um filho meu sentasse um à tua direita e o outro à tua esquerda. Né? Ele olha assim, o que é que esse pessoal está me pedindo? Né?
que é que estão me pedindo? Os outros discípulos devem ter ficado, os outros talmidins devem ter ficado, né, desgostoso com isso. Pô, esses caras são melhores do que a gente, para um sentar um à direita, outro à esquerda? Qual é a resposta de Yeshua? Yeshua, ele diz, olha, na realeza do Eterno não existe isso. Reino dos céus é uma coisa, realeza do Eterno é outra. Por que o romanismo colocou o reino dos céus? Para colocar ele bem longe de você, e ele ser o intermediário para que você chegue no reino dos céus. Mas na tradução é realeza do Eterno, porque a realeza do Eterno somos nós que fazemos a sua obra, né? Olha, na realeza do Eterno não existe isso. Aquele que quiser ser o melhor ou o maior, que seja o primeiro a servir. E Yeshua deu exemplo disso. Ele deu exemplo. Ele foi o primeiro a servir. E olha que ele é, né, o principal, é o cabeça, né, da Kahal, né, da congregação. E aí nós entendemos, né, que a obra de Yeshua, né, a Kahal, a congregação, o reino, a realeza, né, ela segue na horizontal. Todo mundo é igual a todo mundo. O que eu estou fazendo aqui, você daqui uns dias pode fazer também, né? Você será um igual ou melhor, né? A minha oração, né, o meu mover é que mais pessoas, né, como alguns me induziram a fazer o que eu estou fazendo agora, que eu possa também induzir você a fazer, né, e que a realeza do Eterno, né, de Yeshua, né, produza frutos e se expanda na horizontal, todo mundo um igual ao outro, só ele é o cabeça. Mas, o que é que nós vemos no sistema religioso? A pirâmide, um galgando degrau em cima do outro, por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de posição e por causa de religião, né? Eles atraem as pessoas pelo medo, pela culpa e pela ganância. Pelo medo, porque eles causam terror. Se não fizer isso, vai para o inferno. O inferno não existe, né? Mais para frente a gente explica sobre isso. Se não fizer isso, né, não vai para o céu. Ninguém vai morar no céu também. Mais para frente a gente vai explicar sobre isso, né? E aí a pessoa fica com medo. E aí se escraviza a religião, né? Ficam escravos da religião, né? Pela culpa. Por quê? Eles dizem, olha, a culpa é sua, a obra de Deus, né, não está avançando porque a culpa é sua, porque você não contribui. Aí vem, essa é a regra de 3, né, para escravizar o homem, né? Aí depois vem, pela culpa também, às vezes você tem um parente que é doente e o cara está lá doente, e diz, me leva, aleijado, me leva, o cara lá está curando, me leva, e você, para não se sentir culpado, né, você vai e leva seu parente, né? E geralmente essas curas, né, só cura pessoas da outra cidade, né, nunca daquela cidade que está fazendo a concentração, só de outras cidades, né? Mas cada um crê no que quer, né? Cada um segue o que quer, você é livre para acreditar e seguir o que quiser, né? E pela ganância, que é o último ponto, pela ganância, por quê? Porque eles dizem assim, olha, né, a obra não está andando, né, e se a obra só vai andar se você contribuir, se você contribuir, Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais, por aí vai, e manipula os textos, né, e traz um monte de confusão, e aí o cara fica com medo, e as pessoas entram nos templos religiosos como se fossem casas lotéricas, né, para fazer uma fezinha. Eu estou mal, estou passando, estou desempregado, estou isso, estou aquilo outro, vou lá, dou tudo que eu tenho e o Eterno me dá de volta. E o Eterno não faz barganha com ninguém. O Eterno não é filho do homem para fazer barganha, né, para se deixar levar, fazer politicagem. Não. O Eterno, ele é Pai, ele é soberano, né? Ele é eterno, né? Elohim, Adonai, eterno, né? E aqui nós estamos terminando, né,
passou, né? E próxima semana nós estaremos trazendo a nova Parashá, né, da semana. Talvez eu faça o vídeo ao vivo, né? Vamos ver como é que se comporta, né, o canal. O canal é novo, o nome do canal é Berg Moraes. Talvez eu até mude esse nome, tire o meu nome, coloque o nome, né? Estou pensando aí no nome Saindo do Sistema, porque já existe um grupo, né, no Facebook, Saindo do Sistema, né? Você pode entrar lá no Facebook e postar tudo relacionado ao que for, né, ali dentro do contexto do grupo. Laila Tove, né, uma boa noite, uma boa semana, né, que vem aí. Não vou falar de eleições, né, eu sei que domingo tem eleições, não vou falar de eleições aqui, né, mas que o Eterno nos proteja, né, e nos guarde, né, de dias piores. Nossa oração é que os dias melhores. Mas, né, nós sabemos que o Eterno designou, né, ele não muda, a sua palavra não muda, a Torá ela permanece para sempre, né, e a nossa esperança é que ele volte, né, e que nos traga o mundo vindouro, né, e que possamos viver eternamente com ele. Laila Tov, boa noite a todos, né? Laila Tov Lekulam, Laila Tov Haverim, boa noite a todos, boa noite amigos, né? Elohim Melech Neman, né? Elohim é rei e fiel, né? O Eterno, ele é rei e é fiel. Até a próxima.